Muito bem, pessoal, vamos entrar então agora nas disposições gerais, capítulo 4 dos crimes contra a dignidade sexual. Veja, os crimes contra a dignidade sexual, eles têm duas disposições gerais. Tem as disposições gerais que estão nos artigos 225 e 226 e tem outras disposições gerais que estão lá no final do título dos crimes contra a dignidade sexual. Aquelas disposições gerais, nós veremos mais à frente, e elas são aplicáveis a todos os crimes contra a dignidade sexual. Já essas disposições gerais previstas no capítulo 4, artigos 225 e 226, elas são aplicáveis aos crimes que nós já vimos, ao crime de estupro, estupro de vulnerável, assédio sexual, violação sexual mediante fraude, favorecimento de prostituição, exploração sexual, outra forma de exploração sexual em relação a vulnerável, criança, adolescente, divulgação de cena de sexo, cena de estupro de vulnerável, enfim, todos esses crimes que nós já vimos, que estão antes do artigo 225 do Código Penal, essas disposições gerais, elas serão aplicáveis. Para ficar mais claro para vocês, olha aqui. Capítulo 1 dos crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade sexual, estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual. Capítulo 1A, da exposição da intimidade sexual, a gente vai ter o artigo 216b, registro não autorizado da intimidade sexual. E o capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual. E o 218c, divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo, ou de pornografia. As disposições gerais que nós vamos ver então, agora, neste momento, elas abarcam todos esses crimes. Tá bom? Elas abarcam todos esses delitos, que são delitos que nós já estudamos. Vamos lá. A primeira delas, artigo 225. Então aqui, disposições gerais, capítulo 4. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Já falamos sobre esse artigo 225 exaustivamente, já trouxe para vocês todos os fundamentos, mas como nós estamos seguindo uma ordem, quis trazer aqui de novo, mais uma vez, para relembrá-los, que o artigo 225 ele foi alterado pela Lei 13.718. Antes da Lei 13.718, os crimes contra a dignidade sexual, estes que estão previstos no capítulo 1 e 2, eles eram crimes de ação penal pública condicionada à representação, à exceção aqueles que atacavam vulneráveis. Aqueles que tinham como sujeito passivo os vulneráveis já eram considerados crimes de ação penal pública incondicionada. Mas crimes como estupro, crimes como violação sexual mediante fraude, crimes de assédio sexual, todos esses crimes eram crimes de ação penal pública condicionada à representação. Veio a Lei 13.718 e mudou tudo isso. Pessoal, os crimes de ação penal pública condicionada à representação, o propósito do legislador é jogar a bola para a vítima. Vítima, você que decide. Você quer que seja apurado esse crime? Se você quiser a persecução penal, a polícia, o Ministério Público vai correr atrás da persecução penal. Mas se você não tem interesse, tudo bem. A decisão final cabe somente a você. O delegado de polícia ele não pode instaurar inquérito policial sem a representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então acontecia, algumas vezes, da vítima ter sofrido um estupro e ela fala, não quero persecução penal, não quero dar continuidade nisso. E a lei entendia dessa maneira porque são crimes que tratam de situações sensíveis, de situações que atacam a intimidade da vítima. A vítima podia decidir. Acabou. A vítima não pode mais. O direito penal evolui junto com a sociedade. Há muitos anos atrás, era considerado uma vergonha para a vítima ter sido estuprada. Então ela podia preferir, poxa, eu não quero dar publicidade a isso, fui estuprada, vou guardar isso para mim e acabou. A sociedade evoluiu. Não há vergonha em ser vítima de estupro, muito pelo contrário. Há vergonha em ser autor de um crime de estupro. E essa conduta, sim, deve ser duramente repreendida pelo Estado. O Estado falou, a sociedade mudou, a lei precisa mudar. Os crimes que atacam a liberdade sexual, a dignidade sexual, não serão mais crimes de ação penal pública condicionada à representação, serão crimes de ação penal pública incondicionada. Portanto, hoje, todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada.
detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Dois detalhes, na verdade. O primeiro, nós temos a súmula 608 do STF, que diz: no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Ok, valeu, muito obrigado pelo tempo que foi relevante essa súmula. Não é mais relevante. Professor, a súmula foi cancelada? Não. A súmula perdeu sua validade? Não. A súmula tem eficácia? Também não. Ela se tornou desnecessária, porque agora todos os crimes com violência real, com ameaça, seja a forma que vier a ser praticado, mesmo com fraude na violação sexual mediante fraude, o crime será de ação penal pública incondicionada. Beleza? Muito bem. Outro ponto, então, que eu quero tratar com vocês. Vamos voltar aqui para o artigo 225. Eu tenho a Lei 13.718, que ela foi publicada em 24 de setembro de 2018. Beleza. Linha do tempo. Eu tenho um estupro que foi praticado no dia 23 de setembro de 2018. Tá bom? Aqui foi o estupro. Em 23 de setembro de 2018, o estupro era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Aí no dia 24 a gente teve o advento da lei. E no dia 25 de 2018, a vítima procura a polícia para relatar esse estupro. Procurou a polícia. E aí, a grande questão agora é: procurou a polícia no dia 25 de setembro de 2018, exatamente quando o estupro passou a ser de ação penal pública incondicionada. É necessária a representação da vítima nesse caso ou não? Ou a gente já adota a ação penal pública incondicionada? O fato se deu antes da Lei 3.718. O fato ocorreu quando o estupro ainda era de ação penal pública condicionada à representação. Mas o fato chegou ao conhecimento da polícia, iniciou-se a persecução penal quando o estupro já era considerado de ação penal pública incondicionada. E aí? A polícia pode realizar a persecução penal sem a representação da vítima? Ou é necessária essa representação? Pessoal, muita atenção. Nós temos que vir aqui para os conceitos básicos de direito penal e de direito processual penal. Em direito processual penal, quando surge uma regra nova, está lá no artigo 2º do Código de Processo Penal, a gente adota o princípio da aplicação imediata. Então, se eu tenho uma nova regra que surge de direito processual penal hoje, essa lei passa a ser aplicável mesmo a fatos anteriores à sua vigência. Não interessa se vai prejudicar, se vai melhorar a situação do réu. No direito processual penal, surgiu hoje a regra, a nova lei, ainda que seja para prejudicar, eu vou adotar a nova regra processual penal. Beleza, beleza. Eu tenho, por outro lado, o direito material, o direito penal. O direito material ele vai se valer da regra da irretroatividade da lei penal mais grave, mais gravosa. Portanto, se eu tenho uma regra mais grave, ela não pode se aplicar a fatos ocorridos antes da sua vigência. Veja, então o que eu preciso entender, o que eu preciso distinguir é se esse artigo 225 do Código Penal é uma regra processual ou uma regra de direito penal, uma regra de direito material. Se for uma regra de direito processual penal, ela passa a ser aplicável imediatamente, ou seja, essa vítima, mesmo o fato tendo ocorrido antes da sua vigência, não é necessária a sua representação. Mas se eu digo que o artigo 225 do Código Penal é uma regra de direito material, uma regra de direito penal, aí essa vítima vai ter que assinar a representação. Ela vai ter que representar para que o agente venha a responder, para que haja a persecução penal. Por quê? Porque eu não posso utilizar uma lei mais gravosa para prejudicar a situação do réu, sendo que a situação ocorreu antes da vigência da lei. E essa situação, pessoal, atrapalha a vida do réu? Com certeza. É mais gravosa essa Lei 3.718, esse artigo 225, de acordo com a redação da Lei 3.718, é uma regra mais gravosa ao réu? Claro que é. Antes ele poderia ficar impune se a vítima não representasse. Agora não, ele vai responder de qualquer maneira, independentemente da manifestação de vontade da vítima. Então é uma regra mais gravosa. Eu tenho que definir então, o artigo 225 é uma regra de direito material ou uma regra de direito processual penal? Pessoal, vamos confundir? É uma regra híbrida. Tem natureza híbrida. E quando tem natureza híbrida, eu estou dizendo
que conta tanto com fundamentos de direito material quanto fundamentos de direito processual. E aí, se conta com as duas, qual que prevalece? E essa resposta eu respondo objetivamente. Prevalece a regra de direito material. Portanto, eu vou ter uma irretroatividade do artigo 225 do Código Penal. Beleza? Portanto, esta mulher que vem aqui registrar a ocorrência no dia 25 de setembro de 2018, ou então no dia 25 de setembro de 2018, o fato chegou ao conhecimento da polícia. É necessária a representação da vítima? Sim. Deixa eu botar aqui, vítima deve representar. Beleza? Porque o fato ocorreu durante a vigência da lei anterior, quando era necessária essa representação. E tratando-se de uma regra mais gravosa ao réu, eu não posso retroagir para atingir fatos ocorridos antes da vigência da Lei 13.718. Esclarecido, pessoal? Isso daqui vai cair em prova, beleza? Já tínhamos falado, mas eu quis repetir porque a gente está seguindo essa sequência e é importante a gente ter esse conhecimento bem claro e cristalino na nossa mente. Muito bem. Vamos então agora para o artigo 226 do Código Penal. A pena é aumentada. A pena de quais crimes? Desses aqui, olha. De todos. Deixa eu pagar aqui, de todos esses crimes. Seja o estupro, seja assédio sexual, seja estupro de vulnerável, de todos esses delitos, porque nós estamos no artigo 226, olha aqui o que está para trás, ó, 218, tudo aqui está para trás. Então, a todos eles vai se aplicar. A pena, então, é aumentada da quarta parte, 1/4, se o crime é cometido com um concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se eu tenho o crime sendo cometido com um concurso de 2 ou mais pessoas, eu vou ter o crime, eu vou ter esse aumento de pena de 1/4. Imagina, vamos ver aqui, olha, imagina que esse assédio sexual é praticado por 2 superiores hierárquicos contra a subordinada hierárquica. Opa, se são 2, estão praticando concurso. Eles vão responder pelo assédio sexual e vão responder pelo aumento de pena. Se eu tenho uma violação sexual mediante fraude praticada por 2 ou mais pessoas, nós vamos ter também aí o aumento de pena. Não importa qual seja o delito. A divulgação de cena de estupro de vulnerável, se houver 2 ou mais pessoas em conluio realizando essa divulgação, a eles será imputado aumento de pena de 1/4. Beleza? Tranquilo. Inciso 2º. Aumento da pena da metade. Metade é isso daqui, olha. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Vamos lá. Alguns comentários importantes. Não alcança o primo, e nós fizemos aí uma questão sobre isso na aula passada. Não alcança o primo esse aumento de pena, então se por acaso for praticado um estupro pelo primo contra a sua prima, não haverá esse aumento de pena pela metade. Outro ponto importante, o que é o preceptor? É aquela pessoa responsável pela educação da vítima. Pode ser qualquer pessoa que seja responsável pela educação da vítima, tá bom? Outro ponto importante, empregador da vítima. Esse aumento de pena não se aplica a qual crime? Essa eu quero saber se vocês sabem. Não vai se aplicar ao assédio sexual. Por que não se aplica ao assédio sexual, pessoal? Porque ser um superior hierárquico, ser um empregador da vítima, é elementar do tipo penal. Então, se trata-se de uma elementar do tipo penal, para configurar o crime de assédio sexual, o agente, no caso, ele tem que ser um empregador ou tem que ser um superior hierárquico, não posso imputar essa mesma condição em 2 situações distintas, tanto para configurar o delito, quanto para que seja uma causa de aumento de pena. Se eu fizesse isso, seria bis in idem. O agente estaria sendo punido 2 vezes pelo mesmo fato. Não pode isso no direito penal. Portanto, essa situação de empregador de vítima não se aplica ao crime de assédio sexual. E o outro detalhe que eu quero chamar a atenção é quando a lei fala ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Sabe o que é isso?
Isso daqui é uma fórmula genérica que o examinador traz, que admite a interpretação analógica. Fechou? Admite a interpretação analógica. Então, todas essas pessoas que eventualmente vierem a praticar crimes, que têm essa relação com a vítima, vão responder aí por esse aumento de pena da metade. Um detalhe importante, vocês vão ver aqui na tela que a gente tem esse detalhezinho, redação dada pela Lei 13.718. Professor, o que a Lei 13.718 mudou? Porque a gente tem que ficar ligado nessas alterações. Afinal, o examinador ele ama alteração, atualizações legislativas. Sabe o que mudou em relação a esse inciso segundo? Isso daqui, olha. Quando falava da metade, tinha o númerozinho da metade. E a outra mudança, ao invés de tiver, falava-se tem. Que qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Só isso a diferença, tá bom? Questão de português, questão de redação, não houve aí uma mudança muito relevante. Então, estou fazendo essa ressalva, porque vocês vão ver no Código de Penal de vocês que a redação desse inciso segundo foi dada pela Lei 3.718, vão buscar uma diferença com o que estava antes, e é basicamente só essa a diferença, beleza? Muito bem. Estupro cometido por bisavô gera aumento de pena previsto no artigo 226, inciso 2º do Código Penal? Veja, no artigo 226, inciso 2º do Código Penal, nós temos a previsão de que se o crime é praticado por ascendente ou descendente da vítima, haverá aí aumento da pena da metade. Beleza. Só que começou a ter uma discussão na doutrina, na jurisprudência. E o bisavô? Será que essa figura do ascendente vai alcançar o bisavô? O pai, com certeza. O avô, sim, a lei várias vezes traz situações aí que alcançam o avô, mas e o bisavô? A lei não traz em nenhum momento situações específicas de ascendente, especificamente a respeito do bisavô. Então começou a ter aí uma discussão, obviamente uma tese defensiva, para dizer, olha, o bisavô não será aplicado ao bisavô essa causa de aumento de pena. Vamos supor que um bisavô venha a estuprar a sua bisneta. E aí o caso foi esse. E o advogado tentando dizer, não se aplica ao bisavô. Pessoal, claro que isso daí não prosperou. O bisavô, ele é ascendente. Assim como o pai, assim como o avô, assim como qualquer outra pessoa. Então, que seja ascendente. Então, quando a gente tem aqui, olha, da metade se o agente é ascendente. Engloba o bisavô? Com certeza, tá bom? Bisavô é ascendente. E aí o julgado do STJ, o bisavô encontra-se na relação de parentesco com a bisneta, no terceiro grau da linha reta. E não há no ordenamento jurídico nenhuma regra de limitação quanto ao número de gerações. É juridicamente possível a majoração da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente, bisavô da vítima, em razão da incidência da causa de aumento prevista no inciso 2º do artigo 226 do Código Penal, considerada a figura do ascendente, beleza? Então um julgado aí do STJ de 2017, relativamente recente, por isso que é importante a gente ressaltar para vocês. E aqui o negócio fica realmente importante, tá bom? Por quê? Porque aqui sim foi incluído pela Lei 13.718 de 2018, então nós temos inovações legislativas bem relevantes. No inciso 4º, primeiro, aumento de pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes. Veja, a lei aqui, pode botar nessa tela aqui. A lei, ela foi muito específica em tratar do estupro. Ela falou aqui, ó, estupro coletivo, estupro corretivo. Então, em que pese, veja pessoal, em que pese essas disposições gerais do artigo 226, elas serem aplicáveis a todos os crimes que nós vimos do capítulo 1º, do capítulo 1º-A, do capítulo 2º, essa disposição do inciso 4º não. Ela vai se aplicar especificamente ao estupro. Mas um detalhe, tanto o estupro do artigo 213 quanto ao estupro de vulnerável do artigo 217-A. Beleza? Então, muita atenção quando a lei fala que aumenta, o crime é praticado, vai ter somente de pena se o crime é praticado, estupro coletivo. Então é somente no estupro, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Então, se eu tenho 2 ou mais agentes praticando em conluio um crime de estupro, a gente vai ter esse aumento de 1/3 a 2/3. Beleza? Pode botar aí na tela.
Olha aqui, quando a gente fala então o estupro coletivo mediante concurso de 2 ou mais pessoas e também ao estupro corretivo para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Vem comigo. Pessoal, esse estupro corretivo aqui também é outra situação seríssima. É aquela situação em que o agente constata que uma determinada mulher, por exemplo, é homossexual e fala, tem uma coisa errada com ela, ela não pode ser homossexual. O que o agente faz? Estupra essa mulher com a finalidade de corrigir o seu comportamento, a sua opção sexual. Seu comportamento sexual, social, sexual, em outros termos, para corrigir a sua opção sexual. Estupra ela. Quer ver você gostar de homem agora? Vou fazer você gostar de homem. Isso acontece, professor? Acontece. Acontece. Então o agente vem e estupra uma mulher que seja homossexual, que seja lésbica. Simplesmente para obrigá-la, para torná-la heterossexual. Quer ver uma outra situação? O pai que constata que o seu filho é homossexual contrata uma prostituta, prende o filho na cama e manda essa prostituta praticar atos libidinosos, atos sexuais com o seu filho, para ele aprender a gostar de mulher. Esse vai ser o estupro corretivo. Beleza, pessoal? Então, muita atenção. São atualizações da Lei 13.718, não existia aqui o estupro coletivo, o estupro corretivo, são atualizações, né, recentes aí da Lei 13.718, que a gente tem que se atentar, também é uma das minhas apostas aí que vem a ser cobrado com frequência nas próximas provas, beleza? Pessoal, só um detalhe aqui que eu queria falar em relação ao estupro coletivo, mediante concurso de 2 ou mais agentes, eu posso ter um autor, mas não dá para fazer letra cursiva não, fica pior ainda a minha letra, pessoal. Tem que ser um autor mais outro autor. Eu posso ter também um autor e um partícipe. Tá bom? Eu posso ter um autor e um partícipe. Então, se houver um estupro coletivo praticado pelo concurso de 2 ou mais agentes, todos eles vão responder aí com aumento de pena de 1 a 2 terços, ainda que somente um deles tenha sido o autor, o outro tenha sido o partícipe. E se um contribui para o estupro um do outro, nós vamos ter o que é chamado de curra. E aí, nesse caso da curra, eles vão responder principalmente de pena, mas eles vão responder cada um pelo estupro praticado aí como autor ou como partícipe. Beleza, meus amigos? Com isso, então, nós finalizamos e nas próximas aulas continuaremos aí os estudos dos demais crimes contra a dignidade sexual. Um grande abraço, até a próxima.